Conheça a história fascinante de Helen Hetzel, a rainha das premiações. Ela conseguiu mais de 5.000 premiações usando a lei da atração. E nessa entrevista ela explica como é que ela conseguiu fazer isso. Como foi que a senhora começou a ganhar tantos concursos, tantas premiações? Bom, eu li um livro do Norman Vincent chamado O Poder do Pensamento Positivo. Eu realmente me impressionei com aquele livro e duas coisas me chamaram mais atenção e eu fui pesquisar melhor sobre isso. Então foram duas coisas que ele disse. Você pode ter tudo o que você quiser se você souber o que você quer de fato e puder se ver de posse do que você deseja. Bom, eu era apenas uma dona de casa, não tinha nível superior, mãe de 3 filhos, não tinha muitas coisas que eu queria. Eu precisava de poucas coisas para me sentir mais feliz. Então eu pensei, bom, vamos lá, vamos testar isso. Então, naquela noite, meu marido estava lendo um jornal. E eu disse, marido, eu li esse livro e eu vou testar o que está dizendo. O que você gostaria de ganhar? Então ele, olhando para o jornal, disse, olha, a Coca-Cola tem uma promoção aqui e você pode ganhar um barco. E tudo que você tem que fazer é escrever 25 frases contendo 5 palavras do porquê você levaria a Coca-Cola para o fim de semana. E então ele terminou de ler o jornal e eu fui para o quarto. Então foi assim que ele ganhou aquele barco. Eu decidi, eu sentei lá e pensei, Coca-Cola, vai ser difícil essa, porque eu não bebo Coca-Cola. Mas eu visualizei ele no barco, eu ouvi ele sentado se divertindo no barco, senti como se já fosse real. Então veio a inspiração para escrever uma frase, e eu escrevi, eu sou um pescador solitário e a Coca-Cola são os meus melhores parceiros, porque eles não ficam falando. Eles são silenciosos. Então foram 25 palavras, coloquei num envelope e enviei. Então sentei e disse para ele, marido, será quanto tempo vai demorar para eles dizerem que a gente ganhou? Então isso é pensamento positivo e eu não sabia. E é melhor que isso, eu sabia, eu tinha certeza que ele ia ganhar. Então, depois disso, 2 semanas, o representante da Coca-Cola ligou e disse, senhora Hetzel, a senhora ganhou um barco. Então eu pensei, uau, isso é muito legal, agora eu quero mais coisas. Vou mudar o piso da minha casa e tudo o que eu queria de coisas pequenas eu fui pensando. E eu fui pensando e crescendo, e aí eu decidi que ia ganhar viagens. As crianças queriam ir à Disney, então a gente ganhou uma viagem para a Disney. E foi uma viagem fabulosa, maravilhosa. E depois nós ganhamos também uma viagem para um rancho. E depois a gente ganhou também uma viagem para uma feira mundial e foi muito legal. E o engraçado que eu ia fazer aniversário de 40 anos e eu tinha lido que Paris é uma cidade da luz e do romance. Então pensei, eu quero estar em Paris no dia 1º de janeiro, comemorando meu aniversário de 40 anos, sentada numa mesa na calçada de um café, bebendo um vinho em Paris com meu marido. E então eu comecei a entrar em promoções e concursos para ganhar viagens. E existiam muitas viagens sendo dadas. E então tudo correu bem e eu ganhei em 3º lugar, que foi um teclado musical. E aí eu fiquei pensando, por que eu ganhei esse teclado? Não é isso que eu queria. Eu queria uma viagem a Paris. Então alguém me disse, isso é para cultivar a sua paciência. Eu ri, tinha esse teclado, estava lá meu aniversário de 40 anos, estava chegando e eu não tinha ganhado ainda. É que nós temos que planejar essa viagem, eu pensava. Eu quero estar bebendo um vinho em Paris no dia do meu aniversário. E meu marido disse, vamos comprar então logo a passagem. E eu disse não, nós vamos ganhar. E foi então que eu recebi uma ligação que me dizia, a senhora ganhou uma viagem para Veneza, na Itália. E eu pensei, poxa,
Eu não quero ir para Veneza. Eu já fui, eu quero ir para Paris. E então ele disse, você pode mudar o seu voo, é de primeira classe, você pode mudar para Paris. Quando você gostaria de viajar? E eu disse, agora mesmo. E então ele mandou alguém vir trazer as passagens de avião. E a gente foi para Paris. E para resumir tudo, no meu aniversário de 40 anos, eu estava em Paris bebendo um vinho. Exatamente como eu visualizei. Tem algo mais que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Certo dia, eu e meu marido estávamos sentados à tarde. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem longa. Às vezes ele ia nas viagens em que eu ganhava, às vezes não. E eu ia sozinha muitas vezes nessas viagens. E eu sempre aconselhava as pessoas que vinham aqui para me pedir conselhos de como eu ganhava prêmios. Então eu e meu marido pensamos, vamos fazer algo bem legal. E eu pensei, poxa, sabe, eu amo Nova York. E eu sei que está tendo um espetáculo da Broadway lá. E eu gostaria muito de assistir esse espetáculo. Seria maravilhoso, não seria? Talvez a gente pode manifestar essa viagem. Tenho certeza que a gente pode. E aí a gente almoçou e depois do almoço a gente falou, vamos ver o que a gente consegue. E nós ficamos muito felizes com a possibilidade. O telefone tocou do nada e alguém disse, Senhora Hudson, e o homem do outro lado da linha era o apresentador de um programa que falava sobre dizer a verdade em Nova York. E então alguém indicou meu nome como sendo uma boa ganhadora de prêmios e promoções. Fui convidada porque a minha fama já estava correndo. Então eu disse, nós vamos mesmo para Nova York? E o homem disse, sim, e com todas as despesas pagas. E aí eu perguntei, será que a gente pode ganhar ingressos também para assistir espetáculo na Broadway? E o apresentador disse, ok, tudo bem, nós vamos comprar os ingressos e pagar todas as despesas. Tem algo mais que a senhora queira? E eu disse, tem, eu gostaria de levar o meu marido também. Tudo bem, seu marido também pode vir, tudo por nossa conta. E ele ainda disse, e olha, tem mais, tudo que for apresentado no programa como propaganda de todos os produtos, você vai ganhar. Jogos de cama, panela, seja o que for que a gente colocar no programa como propaganda, você vai receber. Então ele me perguntou, quando você quer vir? Essa semana ou a semana que vem? Então meu marido disse, agora. E nós embarcamos naquela mesma semana para Nova York e ficamos num hotel 5 estrelas e fomos ao show na Broadway. O que você precisa saber para esse processo funcionar é que você já é um ganhador. E isso está ao alcance de todos. A única coisa que você precisa fazer é acreditar que é possível. Você tem que acreditar que é possível. E você já saber o que você quer e manter o foco. E se ver e sentir que você já tem aquilo que você quer. E se demorar, não se desanime. Apenas entenda como um recado para você cultivar a paciência. Não desista. Este é o segredo da lei da atração. Ainda que você pense que a concorrência é grande demais, se você colocar o seu foco, a energia irá para você. Isso é a lei da atração.